essa noite, fazendo algumas perguntas para ti. Eu gosto de fazer perguntas. Eu gostava de uma propaganda que dizia: perguntas movem o mundo, não as respostas. Todo mundo aqui fez uma avaliação do seu final de ano, sim ou não? Quem fez a avaliação lá no final do ano, diga sim. Quem não fez, diga não. Sempre tem alguém que não fez. Às vezes eu penso que é melhor não fazer. Às vezes eu penso: Senhor, se eu fizer, eu acho que eu vou me dar mal. Mas nessas avaliações que nós fazemos de final de ano, é muito interessante que às vezes nós nos deprimimos até, né? E perdemos até, às vezes, vemos que fracassamos um ano, né? Mas, além de fazer essa avaliação de final de ano, você já fez uma avaliação de começo de ano? Eu não vou perguntar se sim ou se não. Afinal, já passaram 3 semanas. Hoje é dia 21, já passou 3 semanas. Você pode muito bem avaliar alguma coisa. Você está esperando novos resultados, aplicando os mesmos métodos? Você deseja os mesmos resultados diante dos mesmos cenários? Ou você quer viver novas coisas? Quem quer viver novas coisas, diga amém aí. Pô, quem não quer? Quem quer o ano igual foi o ano passado? Por favor, não repita 2022. Por vários sentidos. Inclusive sentidos que nós já citamos muitas vezes. Mas eu também vou perguntar: você conhece aquele ditado: havia uma pedra no meio do caminho? No meio do caminho havia uma pedra. Você já ouviu isso? Você já ouviu também: você é uma pedra no meu sapato? Ou você já ouviu aquela sentença: não vai sobrar pedra sobre pedra? Você já ouviu isso? Sim ou não? Ok. E quem falou que não ia sobrar pedra sobre pedra foi o próprio Senhor Jesus, quando falou sobre o templo de Jerusalém, e os discípulos de Jesus disseram: ó, que grandiosidade de templo. Jesus disse: olha, não vai sobrar nada aí, pedra sobre pedra. A pedra na cultura judaica, ela tinha um símbolo muito forte. Inclusive, em Mateus 16, 23, e a projeção vai me ajudar nisso, Jesus vai falar algo muito forte em Mateus 16, 23. Quando Pedro falou algo para Jesus, dizendo: Jesus, não vá, se poupe. Não vá morrer na cruz. E lá em Mateus, no Evangelho de Mateus 16, versículo 23, ele vai dizer, Jesus voltando-se para Pedro, vai dizer: arreda de Satanás, cai fora, vai embora, porque para mim tu és pedra de tropeço. Pedra de tropeço, porque cogitas das coisas dos homens e não das coisas de Deus, ou das coisas do céu. Eu pedi para você avaliar o seu ano e comecei a falar sobre pedra. O que isso tem a ver? Além disso, talvez, quando a gente ouve Jesus dizer pedra de tropeço, a gente não tem a mínima ideia, galera. Família aqui, não tem a mínima ideia do que Jesus estava querendo dizer. Mas eles viviam na época do Império Romano, e no Império Romano, uma das grandes construções do Império Romano foram as estradas romanas. As estradas do Império Romano ligavam todo o Império e conectavam todo o Império para que o comércio, para que os cavalos com as carruagens, as pessoas pudessem viajar e o Império crescesse através daquela construção. Então, um dos orgulhos do Império Romano eram as suas estradas. E as estradas, elas eram construídas por escravos. Segura aí. Então, os escravos pegavam uma pedra, colocavam. Colocavam outra pedra, Mas pedra não é tijolo. Repita comigo: pedra não é tijolo. Grande filosofia, né? Sabe por quê? Porque tijolo é tudo igual, tudo certinho.
Pedra tem diferentes formatos. E por que pedra não é tijolo? Quando os escravos colocavam essas pedras, em algum momento, em algum lugar daquela estrada romana, uma dessas pedras ficava um pouquinho desnivelada. Porto Alegre está cheio de paralelepípedo, que é assim, né? Meu Deus do céu. E aí, ficava desnivelado. E os gregos olhavam para essas pedras e davam um nome para esse tipo de pedra. Imagine você andando de noite numa estrada romana e daqui a pouco tropeçava. O grego olhava para isso e chamava de escandalon. Eu vou repetir, escandalon. E escandalon é a origem da palavra escândalo. Ou seja, pedra de tropeço. Então, quando Jesus estava falando para Pedro, ele estava dizendo assim: Pedro, eu estou andando num caminho e tu não vai me fazer tropeçar, Pedro. Tu não vai fazer eu sair do meu propósito, da minha estrada, da minha caminhada. Pedro, cai fora da minha estrada. Glória a Deus, porque Deus é tão misericordioso comigo e contigo. E com Pedro. Ufa, que Pedro teve misericórdia para a vida dele e ele continuou a sua caminhada com Jesus. Vocês estão aqui? Digam amém? Amém. Então eu vou continuar. Mateus 18 agora, no versículo 6 ao versículo 9, também vai dizer da mesma pedra. Jesus vai falar: qualquer, porém, que fizera tropeçar a um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Jesus está dizendo que se alguém afastasse as crianças, naquele caso específico, ou os pequeninos, fizessem eles não chegarem até Jesus, era melhor que o cara se matasse. Essa é a verdade. Jesus se usou de um tipo de excesso, que ele diz: é melhor tu colocar uma pedra de moinho em volta do pescoço e se jogar no mar. Mas ele continua dizendo que ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta e o lança fora. Melhor entrares na vida manco ou aleijado do que tendo duas mãos ou pés seres lançado no fogo eterno. Que palavra para começar o ano, que coisa triste. Mas eu estou te dando uma introdução para te falar que havia uma pedra no caminho de um homem. Havia uma pedra no caminho havia uma pedra. De um homem, de um líder, do primeiro grande líder de Israel, chamado Moisés. Se você pode ligar a tua Bíblia aí, em Êxodo capítulo 17, no versículo 1 ao versículo 7, vai dizer assim, Êxodo 17, 1 ao 7. Lá vai dizer assim: toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. Ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que põe o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés chamou o Senhor: que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do Monte Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés, à vista das autoridades de Israel,
e chamou aquele lugar de Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Você conhece, talvez, o contexto dessa história, mas eu vou te dar mais um pouquinho. O povo de Israel tinha sido liberto. Imagina, cara, tu ficar 400 anos sendo escravo. Você foi liberto, conduzido pelo Senhor, à base dos milagres mais incríveis da história da humanidade. Sim ou não? Cara, presta bem atenção. 10 pragas, que eram pragas, na verdade, para o Egito. Porque, aos nossos olhos, são milagres evidentes. A tal ponto que a última praga é uma praga que nem os cientistas conseguem explicar o que aconteceu. Você sabia que da primeira à terceira praga é explicado cientificamente. Entre a quarta e a sexta, também é explicado cientificamente. Da sétima à nona, os cientistas dizem: olha, a sétima produziu a oitava e a oitava produziu a nona. E aí todos dizem: e a décima? Como é que pode morrer todos os primogênitos de todo o Egito, e inclusive os rebanhos, os primogênitos do rebanho? O que os cientistas dizem? Isso já nós não sabemos. Assim como a doutora chegou para Silvana e disse: parabéns, nesse lugar eu não consigo entrar, somente um, Deus. Amém? Mas eu quero que você acompanhe junto comigo aqui. O povo de Israel, nesse contexto, tinha ido para o deserto, e talvez, se você ler um pouco antes, em Êxodo 16, eles tinham recebido maná e codornizes, ou seja, pão e carne. Fale comigo, pão e carne. Então, tinha sustento, sim ou não? Agora, faltava uma coisa para a sobrevivência, que era muito importante. O quê? Água. Então, Deus novamente estava fazendo milagre, mandando pão do céu, enviando codornizes, pão, carne, e o povo ainda estava reclamando. Reclamando porque faltava água. Nessa falta de água, você imagina a cidade de Porto Alegre toda, faltar água em todas as casas. Já imaginou? Tinha uns irmãos que iam vir voando para a igreja, né? Isso é uma benção. A comunhão nesse dia ia ser algo complicado, né? Então você imagina em torno de 1 milhão a 2 milhões de pessoas sem água num dia. O gabinete do prefeito aqui de Porto Alegre ia tomar uma tamanha pressão que ia trazer água, não sei de onde, mas ele ia achar um jeito. Exatamente essa pressão estava sobre Moisés. A pressão, porque querendo ou não ele era o líder, e como se fosse o prefeito. E o que o povo foi fazer? Reclamar com o líder. Ei, só um pouquinho. Tá, tudo bem, aconteceu tudo isso lá. Ah, legal, maná. Legal, codorniz. Mas agora está faltando água. E eles começam a ter incredulidade e duvidar de Deus, de que Deus não estava com eles. Cara, eu não sei quanto a você, mas quantas vezes eu fiz isso? Deus fez isso no passado, fez aquilo, ontem fez isso, hoje me faltou uma aguinha. E eu digo: tu está comigo ou não, Senhor? Sim ou não? Quem já não fez isso? E é exatamente isso que o povo de Israel estava fazendo. Faltou água. E eles já começaram a duvidar e colocar em xeque se Deus estava com eles. Meu irmão, não coloque em xeque se Deus está contigo. Coloque em xeque se você está com Deus. Mas não o contrário. No entanto, essa fúria do povo, ela pressionou o líder. Deus deu a ordem. Então, a partir disso, olha, pega esse povo, pega os anciãos, os mais experientes, passa pelo povo, pega o cajado, presta atenção, pega o cajado que tu feriu o Nilo, pega esse cajado e vai. E não somente isso, vai lá na rocha, lá no Monte Horebe, e fere a rocha. Presta atenção.
fere a rocha. Nós estamos falando de Êxodo 17, o povo recém saiu do Egito e ainda não tinha visto a terra prometida, eles veriam 30 dias depois, mais ou menos, ok? E eles iam duvidar que Deus ia fazer isso. Então eles estão no começo do processo do caminho no deserto. Eles estão aqui. 2, 4, 5, uma semana fora do Egito, já reclamando, diante de vários milagres. Ali na frente está a terra prometida que logo após alguns dias eles vão duvidar que Deus pode ajudá-los a entrar. Moisés fere a rocha. O que acontece? A água sai da rocha. E é tanta água que todo o povo, imagina mais de 1 milhão de pessoas, são sustentados por essa água. Mas tem um problema, sabe? Tem um problema muito grave na nossa vida. O tempo passa e a gente fica meio enrijecido, meio duro demais, meio rançoso, meio complicado. Jovem, aproveita, como diz o Eclesiastes capítulo 12, lembra do teu Criador nos dias da mocidade. Lembra agora. O povo de Israel não lembrava, no deserto, no Egito. E 40 anos se passaram. Eu disse, 40 anos se passaram. Da situação das águas de Massá e Meribá, onde o povo duvidou que Deus estava com eles. Então eles passaram 40 anos peregrinando no deserto. E você já sabe que se passou 40 anos, eles estão à porta de entrar aonde? Aonde? Na Terra Prometida. Então passaram 40 anos. E olha o que acontece em Números. Liga aí comigo e acompanha. Números capítulo 20, no versículo 2. Números 20, versículo 2. Não havia água para a comunidade. Déjà vu. Está acontecendo de novo. Crise à porta. Vai bater na porta do líder, do prefeito, do governador daquele povo. Não havia água para a comunidade e o povo se juntou contra Moisés. Olha só. E contra Arão. Discutiram com Moisés e disseram: quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Duro, hein? Ruim, hein? Eles estão dizendo, nós preferimos a morte, e não é qualquer morte que eles estão dizendo, é a morte dos rebeldes, que tinham morrido lá na revolta, na rebeldia contra Moisés. Versículo 4. Porque vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto, para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui. Porque vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para esse lugar terrível. Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Moisés e Arão saíram de diante da Assembleia para a entrada da tenda do encontro, ou seja, ali no tabernáculo. O tabernáculo já estava construído. E se prostraram com o rosto em terra. E olha só, a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: vamos lá. Agora que vem a cereja do bolo. Pegue a vara. E com seu irmão Arão, reúna a comunidade. E diante desta, fale àquela rocha. E ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha. E Moisés disse: escutem, presta atenção, cara. Ei, escutem, rebeldes. Será que teremos que tirar água desta rocha para dar a vocês? Então Moisés ergueu o braço e falou com a rocha. Não. Bateu na rocha. 2 vezes com a vara. Jorrou água.
e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão. Ele disse para quem? Ele disse para o povo? Não, ele disse para Moisés e para Arão. Como vocês não confiaram em mim, para honrar minha santidade à visita dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que dou a vocês. Versículo 13. Essas foram as águas de quê? Meribá. Onde os israelitas discutiram com o Senhor e onde ele manifestou sua santidade entre eles. Havia uma pedra no caminho, no meio do caminho havia uma pedra. Afinal, 40 anos antes disso, lá, nós descobrimos que o povo reclamou. E passaram 40 anos e bastava simplesmente faltar água e eles voltavam a reclamar, inclusive no mesmo lugar, em Meribá. Inclusive diante da mesma rocha. Você está entendendo? Sim ou não? Já vi que 2 estão entendendo. Mas eu sei, eu ainda não entreguei tudo ainda. Tudo bem? Fique tranquilo. Mais uma vez faltou água para uma multidão de mais de 2 milhões de pessoas que há 40 anos estavam no meio do deserto. Imagine o caos. Mas tem um outro problema. Eu escondi de você o versículo 1 de Números. Propositalmente. Por quê? Coloca para nós Números 20, versículo 1. No primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim e ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Brito, não bastava, cara, ficar 40 anos ouvindo aquele povo. Chato pra caramba. Droga. Eu estou perto de fechar o ciclo. Quem é que morre? Minha irmã. Minha irmã morre. É isso que Moisés tinha naquele exato momento. A irmã dele morreu. E ninguém quer passar por uma situação de morte. Se você teve algum parente que você perdeu nos últimos dias, você não quer passar por isso. Esse cara estava há 40 anos com esse povo. A irmã dele morre, só que ele não sepulta num lugar bonitinho. Ele não sepulta a irmã num lugar agradável. Ele sepulta onde? No deserto. Você sabe como é que é deserto? Como é que você sepulta no deserto? Por quê? Basta um vento, a areia vai indo, tu pode ter até cavado, daqui a pouco aquele corpo sai de volta, dependendo do lugar. Ou seja, tu sepulta a tua irmã num lugar difícil, passa por um luto, um trauma familiar horrendo, mesmo a irmã sendo bem ousadinha, mesmo a irmã sendo bem complicada, mas foi a mesma irmã que conduziu e ficou olhando o cesto de Moisés quando ele era criança. E aposto que o Moisés ficou pensando, morreu a minha irmã, foi ela que me ajudou a esse propósito maravilhoso aqui que eu estou vivendo. Morreu a minha irmã. E aí não bastasse, a irmã dele morre. E logo depois ele tem que ouvir a reclamação do povo inteiro. Faltou água. Ou seja, que descanso que tinha esse homem? Nenhum. Que descanso que eu e você tem? Muitas vezes, nenhum. Você acaba de passar por uma situação, daqui a pouco liga alguém, daqui a pouco não sei o quê, daqui a pouco aquilo, não sei, daqui a pouco você passa até por uma situação tão grave familiar como esta, e as pessoas estão te cobrando, você não me deu o que você prometeu. Vocês estão muito quietinhos hoje, mas eu vou provocar vocês até vocês falarem. Se você não passou por isso, eu já. Onde as pessoas te exigem de tal forma que elas nem respeitam o teu luto familiar. O teu trabalho, teus amigos, seja quem for. Eles nem reconhecem a tua dor. Mas diante dessa situação, eu imagino um líder, um governador, um prefeito, muito bravo, mas também muito sentido, muito doído. E aí ele, diante da reclamação de tudo aquilo, ele já está muito cansado. Mesmo assim, Deus fala com ele. Glória a Deus. Deus fala com ele.
E aí Deus diz: Moisés, faz assim agora. Pega o cajado, lá, vai. Mas agora, fala com a rocha. Há 40 anos atrás, Deus disse: bate na rocha. 40 anos depois, Deus diz: fala com a rocha. Ô Felipe, sério, eu sei que tu está pensando, sábado de noite, você está me falando sobre bater na rocha ou falar com a rocha. Que culto de jovem bem louco, né? Tá caramba mesmo. É muita doideira. É muita doideira você ter que falar com uma rocha para dar água para mais de 2 milhões de pessoas. Só Deus para pedir uma coisa dessa. Só Deus para pedir uma coisa dessa. E aí, diante dessas situações, eu também lembro da frase do Albert Einstein, que diz exatamente isso que vai estar aí em cima para você ver. Se me ajudarem no momento certo. Não. Insanidade é fazer as mesmas coisas e esperar ter resultados diferentes. Eu te pedi para avaliar o ano, né? Pelo menos o começo dele. Porque você fez uma avaliação, talvez, no final dele, do anterior. Talvez, pensando bem, Moisés nem se compara a essa situação do Albert Einstein, que ele fala, porque ele fez a mesma coisa que ele fez há 40 anos atrás, e ele obteve o resultado que ele queria, sim ou não? A água saiu da rocha, sim ou não? Sim. O líder teve a mesma ação, mas não foi ordenado a repetir a mesma ação. E aí sabe o que eu aprendo? E é aí que eu quero dizer para você aqui, jovem, nessa noite, nesse começo de 2023. Se você quiser anotar, eu tenho 4 coisas para falar para vocês, para encerrar isso aqui. Preste bem atenção. O mesmo método pode trazer o mesmo resultado, mas não a mesma recompensa. O mesmo método pode trazer o mesmo resultado, mas não a mesma recompensa. Afinal, qual foi a recompensa por Moisés ter desobedecido ao Senhor? Eu estou há 40 anos ouvindo esse povo reclamar. Para mim, eu acho uma das maiores injustiças da Bíblia, mas Deus é Deus e não sou eu que vou julgar isso. 40 anos. Que povo mais medíocre, miserável, terrível. Não respeitam nem meu luto. Olha só, eu estou muito bravo hoje. E a Bíblia diz que ele era o homem mais manso da terra. Aí o Senhor, Moisés, vem cá. Arão, vem cá. Só por causa dessa baboseira que vocês fizeram aqui, esse showzinho de vocês, esse chilique. Vou parafrasear aqui para os gaúchos aqui, né? Vocês não vão entrar na terra. Desculpa, mas eu não sou tão manso quanto Moisés. Eu já pegava, mas se eu jogar uma pedra em ti e acertar... Como assim? Eu fiquei 40 anos cuidando desse povo, liderando esse povo, e porque eu simplesmente bati de novo, fiz a mesma coisa que deu certo. E tu vai fazer isso comigo? Sim. Porque na nossa caminhada com Deus, o mesmo método pode trazer o mesmo resultado, mas não a mesma recompensa. Não repita o que deu certo ontem, quando Deus te falou para fazer outra coisa hoje. Não repita 2022, 2021, quando Deus disse, muda. Não faça aquilo que você acha que dá resultado, porque o mundo está te oferecendo resultado toda hora. O algoritmo, a inteligência artificial, o teu chefe diz como é que tem que fazer as coisas para ter resultado. Tu pode até ter resultado tendo as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas. Tu pode, mas o que Deus falou?
Se ontem era para bater na rocha, agora é para falar com a rocha. E a rocha não é qualquer rocha, ela é eterna. É a rocha eterna. Segunda coisa que eu vou te falar: a obediência necessita de uma sensibilidade no ouvir, mas também uma disposição correta no praticar. Moisés ouviu a voz de Deus, sim ou não? Fez o que devia fazer? Não. O nosso tema nesse ano, e você vai ouvir muitas vezes, principalmente nos primeiros cultos, mas em todo o ano, inclusive na conferência, inclusive também no retiro, você vai ouvir um versículo proferido pelo apóstolo Tiago que diz: não somente sede ouvintes, mas praticantes. Não basta só, eu ouvi a voz de Deus. O que você fez quando ouviu a voz de Deus? Obedeceu ou foi lá bater na rocha? Obedeceu ou foi lá descarregar a tua ira pela tua decepção, frustração ou luto? Obedeceu ou foi colocar as tuas coisas, as tuas necessidades na frente daquilo que Deus te disse? Jovem, eu vou dizer uma coisa para ti, talvez essa ministração não seja tão agradável para nós, como ministério jovem, mas eu não estou querendo aqui encher essa igreja de pessoas que são somente ouvintes. Eu estou querendo que essa igreja seja cheia de pessoas que são praticantes. Que de ouvinte, o mundo está cheio de ouvinte. Ser ouvinte é a mesma coisa que você entrar numa academia e o personal trainer diz: supino 15 quilos, tu tem que fazer assim. Tchau, pá, pá. E você fica ouvindo tudo o que aquele cara da academia diz. E o que você faz? Senta e come uma barrinha de cereal lá no canto e vai embora. É tão insano quanto isso. Você e eu aqui, todos nós entrarmos e simplesmente ouvirmos e não praticarmos. Terceira coisa: pedir a Deus direcionamento e simplesmente descarregar ira. E a última coisa que eu aprendo com Moisés: mais importa como você termina do que como você começa na caminhada com Deus. Aí você vai dizer: ih, Felipe, agora ficou ruim. Ficou ruim. Eu não estou falando de casamento, entendeu? Casamento importa como você começa. Importa muito. Não vem com esse papinho que você pode fazer o que você quer fazer antes de casar, ou quando casar também coisas absurdas. Importa muito como você começa. Eu estou falando da caminhada com Deus. Porque na caminhada com Deus ninguém começa... Todo mundo começa quebrado, humilhado, estarrecido diante de um Deus tão amoroso, que olhou para ti lá do centro do universo e disse: és meu filho amado. Ninguém começa bem na caminhada com Deus. Ninguém é super-homem quando começa. Mas importa muito como é que você termina. E aqui eu quero chamar o louvor, já para nós encerrarmos essa noite aqui. Enquanto o louvor sobe, eu quero dizer que de todos os seres, né, da Terra, talvez você nunca tenha percebido, mas o ser humano é o ser que mais tem facilidade de se adaptar. E, curiosamente, sabe como é que Deus me inspirou aqui para pregar para você aqui nessa noite? Eu comecei a ler um livro em casa, nessas férias aqui da Brasiliuf. Eu abri o livro, e eu sou um cara que quando leio livros eu gosto de sublinhar. Se eu não sublinho o livro, parece que eu não guardei o livro. Aquele negócio da leitura dinâmica, eu leio, não funciona comigo. Eu li 3 livros nessa semana. Mas eu preciso sublinhar. Quando eu sublinho, eu preciso do quê? Eu sou meio metódico, eu preciso de uma régua. Eu não gosto que a régua
fique torta. Quem é assim também? Levanta a mão aí, levanta a mão aí. Só eu? Amanda, obrigado, Amanda. Obrigado. Renan, valeu, Renan. A Sara, inclusive. Valeu, obrigado. Tá bom. Mais alguém para ficar aqui comigo aqui? Silvana. Pô, Silvana, por favor. Ah, mais irmãos aqui. Glória a Deus. A Ju também. Ufa. O que aconteceu? Eu abri o livro e peguei uma régua. Assim, sabe quando pega assim? Puxei a régua e eu fui sublinhar. E aí, quando eu sublinhei, eu vi que a régua estava quebrada. E aí, aquela linha assim fez aquela. Aí eu. A Flávia estava perto de mim na hora. Eu me levantei assim. Me deu uma. Olha o que eu fiz. Amor, eu vou lá embaixo comprar uma régua. Sim ou não, amor? Eu vou lá embaixo comprar uma régua. Ela me olhou assim, né? Tá louco. Maluco. Olha, pega uma régua lá da Bia. Pega lá das coisas da tua filha. Aí eu, não vou mexer nas réguas lá da Bia. Não quero mexer nisso aí, não. Eu vou lá embaixo comprar uma régua. Aí a Flávia, tá, calma. Sem chilique, Moisés. Sem chilique, Moisés. Dá um tempinho. Eu tenho uma régua aqui, ó, pega aqui. Aí eu sentei. Eu abri o livro. Vocês imaginam eu assim, ó. Que coisa mais linda esse sublinhar aqui. Eu nem sei o que está escrito, mas a sublinhada está uma maravilha. Quando alguém pegar esse livro e eu der de emprestado, eles devem pensar assim, ele leu esse livro. Que maravilha. Que coisa de louco. Por que eu estou falando isso? A gente está muito acostumado, sabe, a ficar, nos adaptar a coisas mal feitas, ruins, quebradas. Eu já tive também unha encravada nos 2 dedos. Eu tive que fazer até uma cirurgia, onde foi cortado a unha até a raiz e eles arrancaram assim, ó. Quando arrancou, Mas, não se preocupe, eu tomei 3 anestesias no dedão, para poder aguentar a dor. Mas por que eu estou falando da unha encravada também? Régua, pedra, unha encravada, que coisa mais louca. Eu lembro que porque eu estava com a unha encravada, eu andava meio assim, ó. Eu trabalhava assim. Às vezes eu ia de sandália para o trabalho, porque inchava o dedo. E eu demorei 5 anos para curar a unha encravada. Verdade. Gastei o preço de um iPhone para curar a unha encravada. E eu, Só que sabe o que é engraçado? Eu me adaptei a andar daquele jeito. De tal forma que depois que eu curei da minha unha encravada, por causa do peso que eu coloquei sobre um dos lados do meu joelho, doía meu joelho. E aí, eu tive fascite plantar no pé. Tá rindo, Júlio? Tu vai ver. Fica 3 meses no banco, tu vai ver. E eu aqui, mas o que tem tudo a ver isso? Que coisa mais absurda. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque a adaptação diante de um dano, a gente reprograma até o nosso comportamento para a gente se adaptar a um dano. Assim como o próprio Moisés, no meio da ira, teimava em ter uma atitude, um comportamento fora do que devia ser. E ele se adaptou a isso. Ele pegou o método lá de novo. De 40 anos atrás e dizia, vai dar certo eu ficar mancando aqui, vai dar certo eu ficar com essa régua toda ruim aqui, vai dar certo eu ficar ainda investindo nesse relacionamento fraco, vai dar certo eu ficar ainda fazendo essas conversas sem graça, vai dar certo, eu vou me adaptar, eu vou dar um jeito, eu vou dar com a cajado na rocha, vai dar certo, vai sair água daí. Tudo isso é para te dizer. Tudo isso é para dizer que o ano é novo, mas ele só renova
quando nós mudamos e renovamos a nossa mentalidade. Eu te falei, expliquei tudo isso, só para dizer algo a você. Eu te expliquei que se há uma pedra no meio do teu caminho, o certo é tirar. E não achar que, deixa aí. Se há um comportamento na minha e na tua alma, se há um comportamento dentro de nós, que pode ser um escândalo para nós mesmos, está na hora, meu irmão, de tu não se acostumar a andar com uma unha encravada na tua alma. Obrigado. Obrigado, que isso aí vai nos ajudar. Como disse Jesus, não se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres. Derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se o vinho novo em odres novos. Ambos se conservam. Não há como viver algo novo nos mesmos moldes, com a mesma mentalidade. Escute isso. Não há como viver algo novo nos mesmos moldes que você vivia no passado. Não há como você querer buscar prazeres da mesma forma como você buscava antes de conhecer a Jesus. É tempo de nós renovarmos a nossa mente. Você pode dizer amém por isso? É hora de deixar velhos hábitos para trás. Inclusive se eles trazem resultados agradáveis e eficientes como nós fazíamos anteriormente. É tempo não somente de ouvir a voz do Senhor, mas de obedecer a sua ordem. É tempo de tirar as pedras de tropeço do caminho e falar com a rocha que mata verdadeiramente a nossa sede. Foi Jesus que disse à mulher samaritana, e essa mulher samaritana repetia todo dia a mesma coisa. O mesmo método, com a mesma caminhada, no mesmo poço, no mesmo horário, com o mesmo cântaro na mão. Todo dia, Jesus disse para aquela mulher, em João capítulo 4, versículo 13, disse assim: quem beber dessa água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Era a própria rocha dizendo: tu pode continuar buscando as tuas necessidades, os teus prazeres, através dos mesmos métodos, e tendo os mesmos resultados, de agradabilíssima vontade para a tua vida, mas não é isso que ele tem para ti. Sabe por quê? Porque você vai atrás disso e não vai matar a tua sede. Escuta, jovem, se você ainda não casou, eu vou dizer para ti: sexo não mata a sede. Sexo é um Deus que sempre pede mais. Se hoje tem, amanhã quer de novo. Dinheiro nunca acaba, sempre querem mais. Se você tem tanto hoje, amanhã parece que você precisa de mais. Poder é uma das coisas que mais corrói o ser humano. Sabe por quê? Porque hoje você quer isso, amanhã você mais. Ou seja, não mata a sede. Não mata a sede. Se coloque em pé aqui nessa noite. Você quer continuar se adaptando e buscando conforto indesejado em situações comprometedoras para a sua caminhada? Eu e você vamos nos resumir a viver na miserabilidade de se adaptar a coisas ruins, seja uma régua quebrada, uma unha encravada, um relacionamento fracassado, ou uma situação familiar que você não libera perdão para uma pessoa que te ofendeu. Nós não viemos aqui esse ano para brincar de ser jovens aqui. Nós não queremos somente ouvintes aqui no meio de nós. Nós queremos pessoas que se entreguem radicalmente à prática do Evangelho. À prática do Evangelho. Mas eu não estou dizendo que nós somos perfeitos. Pelo contrário. Todos nós aqui estamos caminhando nessa mesma caminhada, nessa mesma estrada. Você ficará esperando o que as situações e os métodos te propõem,
ou o que a voz do Senhor te ordena? Eu lembro do filósofo Augusto Cury, que diz assim: nós não tropeçamos nas grandes montanhas, nós tropeçamos nas pequenas pedras. Feche teus olhos, em uma oração para o Senhor. Qual caminho você vai tomar? Qual pedra está no meio do teu caminho? Cada um aqui tem uma história. Mas qual pedra está no teu caminho? A pedra que está no teu caminho é a pedra de tropeço? É o escândalo? Ou é a rocha que mata a sede? No teu caminho está um comportamento errado? Ou um desejo por viver algo novo e santo diante do Senhor? Essa noite, nesse primeiro culto, do ano, é um tempo de sermos confrontados a viver uma vida de santidade, uma vida separada, uma vida incomum. O comum é ser pecador. O comum é pecar. O incomum é dedicar e consagrar a sua vida a Jesus. Ser incomum é buscar a santidade.